Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Amém? Irmãos, por que, e agora os irmãos vão entender, é especial para mim o convite para falar de um tema como esse, porque foi esse texto que me fez converter. Eu tenho 29 anos, mas eu sempre fui da igreja, mas aos 16 anos é que eu me tornei a igreja. E a diferença está no fato de que um dia eu cumpria basicamente os rituais que a gente imagina na cabeça que a gente deve cumprir. Na minha cabeça, se eu fosse lá, e a igreja onde eu era uma igreja grande, então se eu fosse lá e participasse de tudo aquilo que tinha como evento da igreja, eu estava fazendo parte da igreja, era isso que é ser igreja. Eu atendia os rituais, eu atendia aquilo que na minha cabeça correspondia ao que era ser crente, então estava tudo bem. Tanto é que um dia o pastor Dalci Hermenegildo da Silva, lembro até hoje o nome dele, ele fez um apelo ao fim do culto, não no sentido de terminar uma mensagem, mas um apelo no sentido de abriu a turma da classe do batismo. Quem quer fazer a classe do batismo? Para batizar. E na minha cabeça eu pensei, opa, esse ritual aí está faltando no meu currículo de crente. Tem que acrescentar, batismo, não batizei. Levantei a mão, fui lá, assinei meu nome. Mas foi dentro da classe de batismo que eu fui estimulado a ler a palavra. E lendo a palavra, eu me deparei com este texto que acabamos de ler. Romanos capítulo 5, verso 8. E na minha cabeça, de 16 anos, o raciocínio lógico que eu fiz foi o seguinte: se Deus entregou seu Filho por nós, para provar o amor dele, numa ocasião em que eu não tinha nada a oferecer, a ocasião e situação e contexto de pecador, se ele fez isso por mim, o mínimo que eu deveria fazer era pelo menos conhecê-lo melhor. Não de ouvir falar, porque cá para nós, até os 16, o que eu sabia de Bíblia é apenas aqueles versículos que foram lidos nas mensagens pregadas no domingo. Não tinha intimidade com a Bíblia, não tinha relacionamento com a palavra. Mas lendo esse texto eu falei, cara, ele deu o Filho dele por mim. Se isso aqui é verdade, eu ler a Bíblia é o mínimo. É falta de vergonha na minha cara não ler. E aí eu comecei a comer a Bíblia e ler a Bíblia, e eu lembro que era como escamas caindo dos meus olhos. Esse texto me fez realmente entregar minha vida para Jesus. O amor que ele provou por mim entregando seu Filho, eu ainda sendo pecador. E outra coisa que me faz gostar de falar desse assunto, além desse impacto que teve na minha vida pessoal, é também imaginar que a palavra amor é uma palavra de conceito relativo, pelo menos nos últimos anos. Se eu perguntar para todo mundo aqui o que é uma xícara, e você escrever no papel o que é uma xícara, provavelmente todo mundo aqui vai escrever a mesma coisa. Todo mundo aqui sabe o que é uma xícara. Mas quando a gente fala de amor, apesar de todo mundo aqui ter uma noção do que é amor, eu imagino que a gente vai ter um monte de resposta diferente. Porque a palavra é profunda, subjetiva, e aí faz com que cada um dê a sua opinião sobre o que é amor. Mas com todo respeito, e isso eu me incluo, hoje eu gostaria de falar do amor, não pedindo a opinião de ninguém, nem a minha. Eu quero ouvir o que é amor através da palavra de Deus. Porque amor lá fora é confundido com relação sexual, fazer amor. Amor é confundido em alguns casos até com adultério. Uma pessoa vive um casamento, tem uma atração por uma pessoa de fora do casamento e chama aquilo de amor. Cantado em músicas, aliás, romantizando aquilo que não deveria ser chamado de amor. Confundido com sentimento, paixão. Sabe quando você troca mensagem no celular? 2 segundos longe da pessoa, ai que saudade. Paixão, sentimento, também não é amor. O que é amor então, pastor? Segunda palavra, meus irmãos, se eu pudesse definir em uma palavra, segundo a palavra de Deus, eu definiria como sacrifício. A gente vai trabalhar isso. Eu definiria como sacrifício. Amor é sacrifício.
Como diz aquele texto do apóstolo Paulo, famoso, sobre amor, capítulo 13 de 1 Coríntios, ele tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor, ou o conceito da palavra, nesse texto que a gente leu de Romanos 5,8, fica subentendido na passagem que a entrega ou o sacrifício que Deus fez por nós, sem a gente merecer, foi a maior prova de amor. A maior prova de amor, está escrito no texto que eu e você lemos, foi ele fazer uma entrega. Mas não foi uma entrega de qualquer coisa, foi a entrega do melhor que ele podia dar. Os irmãos conseguem imaginar uma coisa melhor ou mais sacrificial do que entregar seu próprio filho? Quem é pai aqui, levanta a mão para mim, por favor. Amém. Muitos pais. Você entregaria a vida do seu filho por alguém? Por alguém que ama, talvez isso cause alguma reflexão na sua mente, mas por alguém que não vale a pena, você entregaria? E foi isso que ele fez por mim e por você. Repare então que o ato de Deus, que serviu como argumento em favor do amor dele por nós, foi o maior sacrifício possível que alguém poderia fazer por outro: entregar o filho. Ele então está nos ensinando no texto como demonstrar amor, sacrifício, realmente se entregar, tem que ter um custo. Se você realmente diz eu te amo, existe um custo atrelado a esta afirmação, eu te amo. Não é só sentimento, não é nada que não inclua sacrifício. O texto que eu e você sabemos de cor salteado, o evangeliquez aí sabe, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é unigênito? É o único gerado, é o único filho de fato gerado de Deus. Nós até então somos criaturas. Para ficar mais claro na sua cabeça a grandeza do que eu acabei de dizer, imagine um pintor que pinta um quadro, e esse quadro, apesar dele ter traços que refletem a emoção do pintor, apesar de ter traços que refletem características, criatividade do pintor, o quadro não é filho do pintor. Tem alguma semelhança, mas não é filho. O filho do pintor é que é o seu filho. E trazendo essa analogia para nós, antes de Cristo, nós éramos nada além de criaturas semelhantes, com traços que refletem Deus, mas filhos, não. Aliás, você deve escutar, talvez da boca de alguém lá fora, assim: hoje eu vou tomar uma porque eu também sou filho de Deus. Mas em Romanos 8,14 garante que o filho de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. É exatamente isso que está escrito no texto. Para que você diga eu sou filho de Deus, você precisa estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pois bem, nós então, através do que Cristo fez, foi fazer com que a gente deixasse de ser quadro e virasse filho. Eu e você agora podemos ser chamados realmente de filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então Deus fez isso por nós. Ele pegou o que ele tinha de mais valor, que era seu filho, e entregou por nós. Essa afirmação, por mais simples que seja, e que me deixa ainda até hoje, apesar de ter toda essa caminhada na igreja, ainda me pergunto que amor é esse? Como é que pode um Deus fazer isso por mim? Como é que pode Deus ter feito isso por você? Eu trago esse texto para mim, essa afirmação para mim, porque aí toda vez que eu erro, toda vez que eu falho, toda vez que eu tropeço, eu me recordo de que o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz já sanou todos os pecados. Então eu e você, através desse texto, dessa pequena observação do texto, nós estamos aqui declarando, e que não tenha dúvida de que Deus te ama. Deus te ama, isso nós não temos como negar. Apesar de a Bíblia ter tantos textos sobre tanta coisa que pode, está tudo bem, haver discordância interpretativa, quando se fala do amor de Deus, não há questionamento. Há muitas passagens
Há muita atitude da parte de Deus que reflete claramente o tanto que Ele nos ama. Para concluir essa parte sobre o fato de Deus nos amar, lá em 1 João capítulo 4, dos versos 8 a 10 está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então não é à toa que eu posso ter total clareza de que Deus me ama, Deus te ama, e ninguém vai poder nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39, para quem tiver dúvidas. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu acho que até aqui na mensagem, eu não falei nada com os irmãos novo. Eu acho que você já sabia, mas se não sabia, fica claro para você. Eu espero que você se lembre sempre disso. Deus te ama. O amor dele é incondicional, ele é imutável, sem sombra de variação. O Senhor escolheu te amar e isso nunca vai mudar. Amém até aqui? Presta atenção. Presta bastante atenção agora, porque eu quero ir para a segunda parte, aonde, como eu disse no início, nós vamos falar sobre o amor que nós temos por Deus. E aí, o buraco é mais embaixo. Porque não tenho dúvida do amor que Deus tem por nós. Mas nesse momento eu gostaria que você prestasse atenção e pegasse cada ponto que eu vou falar com você aqui agora, para que você possa avaliar no seu coração se esse amor é recíproco. E eu sei que nós jamais, em hipótese alguma, conseguiríamos amar a Deus da mesma forma, na mesma proporção que Ele nos ama. Mas é possível amá-lo. Como? Romanos 1, versículo 23. Aliás, a carta de Romanos toda, o apóstolo Paulo está apresentando uma teologia bonita sobre o Evangelho. Ele está explicando como é que é o Evangelho. E no início, para explicar como é o Evangelho, ele precisa explicar o nosso estado. Porque o Evangelho é a boa notícia para a nossa salvação. Salvação de quê? Você é salvo de quê? E lá no versículo 23 do capítulo 1, quando ele está descrevendo as características da nossa natureza pecaminosa, ele fala uma dessas consequências. Ele fala que uma das consequências de nós estarmos vivendo essa natureza pecaminosa é que nós transformamos a glória de um Deus incorruptível por uma semelhança de homem corruptível. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que nós muitas vezes estamos adorando um Deus que na verdade não é o Deus verdadeiro, mas é um Deus montado na nossa cabeça. É um Deus que é apenas uma projeção, uma imagem corrompida de um ser que na verdade não é vivo, não tem vontade, pelo menos nenhuma acima das nossas. Enfim, ele é um Deus que eu construí na minha cabeça para atender às minhas próprias vontades. Presta atenção. A gente fala muito às vezes, infelizmente, mal dos nossos irmãos católicos por adorarem uma imagem. Alguns vão dizer venerarem, né? Eu não consigo ver nenhuma diferença. Mas irmãos, será que tem muita diferença? Ou a única diferença só é porque o Deus naquele lado está materializado e o nosso não? Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem ali um Deus materializado, a gente olha com horror e fala, não, isso não está certo. Mas só porque o nosso não está materializado em uma imagem material, esculpida, quer dizer que a gente adora o verdadeiro? Ou a gente não tem uma imagem distorcida, corrompida de um Deus? E como é que eu vou identificar isso, pastor? Como é que eu vou saber que o Deus que eu estou adorando é o verdadeiro? Ou o Deus que eu estou adorando é uma imagem, só não é material, mas ela vive aqui, me servindo, e não eu servindo a ela. Como é que eu vou identificar essa diferença? Bom, se ele é vivo, e se o nosso Deus ele é vivo, ele tem vontade. E eu gostaria de falar de 5 vontades, que se elas estão sendo cumpridas, lembra que a gente falou aqui, que amor é sacrifício.
Então Ele ofereceu o maior sacrifício dele por mim e por você. Qual é o meu sacrifício? Qual é o seu sacrifício que nós oferecemos para Ele? A vontade dele é soberana. A nossa tem que estar serva à sua vontade. Eu vou pegar uma de cada vez. 1 Tessalonicenses, a primeira carta que é escrita à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 3 e 4, fala assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A vontade de Deus, então, nesse texto está me deixando bem claro: santificação. A santificação é um processo. Eu e você, nós somos salvos pela graça, amém? Efésios 2:8. Nós não fizemos nenhuma obra e nós não temos nenhum mérito em sermos salvos. Entretanto, todavia, isso não quer dizer que não há mais nada em que eu e você possa fazer. Não para salvação, porque salvação é garantida pelo sangue de Jesus. Mas o sangue não nos garante só a salvação, mas um caminho aberto para a santificação. A palavra santificação significa separado, ou seja, eu e você sermos separados de fato das nossas próprias vontades até, para que a vontade de Deus seja feita. Eu acho que você conhece o Pai Nosso, não conhece? Lá onde está escrito: seja feita a vossa vontade. Se a vontade dele é soberana, nós acabamos de ler que uma das suas vontades é a santificação. Agora me fala o que é que tem sido feito lá no seu quarto quando não tem ninguém olhando. O que é que tem na aba oculta do seu celular? O que é que tem dentro da sua casa quando não tem ninguém vendo? O que é que tem no seu coração agora, quando a palavra está sendo ministrada? A vontade de Deus é a santificação. E uma das formas de eu demonstrar o meu amor por Ele é fazer a sua vontade, buscar ser santo. Para finalizar essa primeira parte da santificação, eu cito mais um texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. É vontade de Deus santificação, meu irmão. Não é vontade de Deus que nós venhamos levar uma vida relaxada. Não é vontade de Deus que a graça dele manifesta, que nos traz salvação sem mérito nenhum nosso, nos conduz a uma vida confortável, de ignorância e de conduta, quando a gente era ainda velha criatura. Deus está te chamando para mudança. É vontade de Deus. E se você aceita essa mudança diariamente, amém. Isso é uma forma de você demonstrar que você o ama. Segunda coisa, 1 Tessalonicenses também, só que agora no capítulo 5, verso 18, está escrito assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus segundo esse texto? Sermos gratos. A gente vive uma geração hoje que calcula o meu e o seu valor por aquilo que a gente tem, e não por aquilo que a gente é. O que você tem demonstra seu valor. O que você tem materialmente é o que denota aquilo que você vale. Irmãos, não caiam nessa conversa. Você não vale aquilo que você tem. O seu valor está em Cristo Jesus. Você não vale aquilo que você possui. Se você cair nessa conversa, você vai virar escravo do ter. E como consequência natural disso, você vai reclamar daquilo que você não tem. E aí você não faz a vontade de Deus de ser grato. Olha para dentro do seu coração, analisa aí da última semana e me diz quantas vezes houve agradecimento ou quantas vezes houve reclamação. E se houve reclamação, tudo bem. Me diga se algumas delas se referem a coisas sobre o que você é, ou são reclamações do tipo: não tenho alguma coisa, Senhor, me dá. Porque eu acho que a reclamação e o reclamar é clamar de novo. Talvez tenha um ponto positivo quando você direciona essa reclamação para Deus e fala: Senhor, eu não aguento mais esse pecado, me ajuda, me salva. Aqui tudo bem.
Mas quando a gente é mais reclamão do que gratos por aquilo que nós temos, pode ter certeza que isso não agrada ao coração de Deus. Se você é grato, você ama o Senhor. Se você mantém uma vida de ingratidão, isso não demonstra amor ao Senhor.